Viu? Ó, eu tentei fazer um apanhado geral de todo o conteúdo, certo? Na primeira questão, isso vai ser a base da nossa prova, tá, gente? A gente vai complementar a nossa prova com aqueles 2 vídeos que eu prometi a vocês no início. Então, a primeira questão diz assim: em uma pesquisa em um setor da Secretaria Municipal, verificou-se que 15 pessoas utilizavam os produtos A ou B, sendo que algumas delas utilizavam os 2 produtos, A e B. Ou seja, sabendo que o produto A era utilizado por 12 pessoas e o produto B por 10 delas, encontre o número de pessoas que utilizavam ambos os produtos. Isso é uma questão que está lá no nosso material, tá, gente? Eu acredito que vocês já até fizeram isso aí. Então, o que acontece? A gente tem um diagramazinho, que é o diagrama de Venn, que me dá a ideia de organização dos dados. Beleza? E quando a gente vai preencher esse diagrama, a gente tem que ter a precedência daquilo que for comum. E a partir disso aí, a gente vai trabalhando com os demais. Ou seja, a primeira célula, ou o primeiro espaço a ser preenchido, é aquele que se trata da interseção. Certo? Em algum momento na questão, ele perguntou, ele deu o dado de quantos faziam opção pelos 2 produtos? Não. Na verdade, é isso que ele pede. Beleza? Então, isso seria a nossa incógnita. Eu vou chamar essa incógnita de quem? De X. Certo? Aí agora, ele deu a informação que 15 pessoas utilizavam os produtos A ou B. Ele está dizendo que a união todinha dá 15, não dá, gente? O que é que ele disse mais? Que o produto A era utilizado por quantas pessoas? Então, essa regiãozinha aqui, ó, gente. Essa regiãozinha aqui, eu chamo ela de apenas A, beleza? Serão todos os elementos de A. Cadê o trigão? Todos os elementos de A, exceto aquele que aqui estão. Joia? Então, quantos são? 12 menos X. Joia? Aí eu vou agora para a regiãozinha apenas B, ó. São quantos? 10 menos X. Mas qual a consciência que eu tenho? Eu somar essa quantidade a essa e a esta, eu obtenho um total de 15. Joia, gente? Então, ó, 12 menos X, mais 10 menos X, igual a 15. Fiz questão de colocar entre parênteses, só para você entender que foram as quantidades a serem somadas. Então, agora eu vou tirar os parênteses, ó. Então, eu vou ficar com 12 menos X, mais 10 menos X. Mais X com menos X cancela, não cancela, gente? Então, vai ficar 12 mais 10 menos X igual a 15. Agora, ó, 10 com 12, 22 menos X. Gente, qual a quantidade que tiramos de 22 para dar 15? X igual a 7. Então, eu já posso afirmar que 7 delas utilizavam os 2 produtos, A e B. Questão número 2. Eu fiz questão de falar de matrizes, por mais que matrizes e sistemas lineares é um assunto de fácil absorção, porque o que acontece? Se você treinar matrizes, ela fica muito fácil. Se eu der um empurrãozinho, o resto você faz com tranquilidade. E outra coisa, lá na parte de PO, eu acho, de produção, você, se não souber essa parte de matrizes e essa parte de sistema linear, é uma trava no curso. Certo? Então seria interessante que sempre que vocês pudessem, por mais que não estivesse pagando matemática, desse uma olhadinha em matrizes, porque ela é muito importante para o resto do curso. A professora Luzivalda está entrando no doutorado agora em contabilidade, que é a coordenadora dos tutores. Ela vai estar aqui hoje à tarde. E ela, uma das cadeiras que ela paga lá é ergonometria. A base de ergonometria é a linear, que é a matriz. Certo, gente? Então tem uma importância imensa, no desenvolvimento. Então vamos lá. Encontre os valores de x, y e z para que as matrizes abaixo sejam iguais. Gente, matrizes são iguais se os elementos correspondentes
forem iguais. Mas, professor, o que são elementos correspondentes? Elementos correspondentes são elementos que estão localizados em mesma posição. Estilo. Você está vendo que esse elemento... Você está vendo que esse elemento aqui, ele está localizado na segunda linha e segunda coluna? Para que essa matriz seja igual, é necessário que esse elemento, segunda linha, segunda coluna, também seja igual a menos 1. E a gente verifica que ele realmente é igual a menos 1. Beleza? Esse elemento aqui, o 5, ele é o elemento que está na primeira linha e segunda coluna. O elemento que está localizado lá também tem que ser 5. Então, quando a questão dessa aparecer para você, basta fazer um comparativo. X mais 3, Luciana. Luciana foi uma grande parceira que eu tive, viu, gente? Na época eu era louco. Na época eu era louco e vivia abrindo curso aí afora. Luciana era a minha... Luciana, eu era tão demente, gente, que eu tinha mais aluno bolsa no curso do que pagante. Os funcionários, quando se reuniam comigo, queriam me matar. Porque nós sobrava para eles, né? Que eles não recebiam, né? Mas Luciana está gravada no céu, só o tempo que ela me aguentou. Vamos para cá. Aí, ó, esse elemento aqui, x mais 3, ele está na primeira linha, primeira coluna. Eu tenho que fazer ele ser igual ao elemento aqui na primeira linha, primeira coluna. Beleza, gente? Ou seja, eu vou dizer que x mais 3 é igual a quanto? Já posso dizer que x é igual a 10. Eu quero descobrir quem é o valor de y, não é isso, gente? Então, y menos 6 tem que ser igual a quem? A 9. Beleza? Ou seja, y igual a 15. Legal? 2z mais 3 tem que ser igual a quem? A 11, né? Fazendo essa continha, o 3 passando para cá, subtraindo a 8, né? 8 dividido por 2. Vamos lá agora. Considere as matrizes A, B e C com x, y, z números reais, tais que A vezes B igual a C. Determina a soma dos elementos da matriz A. Nessa daí eu já envolvi produto, certo? Produto, a gente tem uma regra para efetuar o produto. A gente faz sempre os elementos da linha vezes os elementos da coluna, beleza, gente? Então, ó, a primeira linha pela primeira coluna gera o quê? O elemento A1 lá na matriz resultante. O elemento primeira linha, segunda coluna gera uma matriz resultante e o elemento A1, 2. E assim sucessivamente, beleza? Então, observe. Eu tenho isso aqui, ó. Então eu vou fazer essa linha primeiro por essa coluna. Então quando é que vai dar? 1 vezes 1, mais 1 vezes x, x. Beleza, gente? Mais 1 vezes 1, x vezes 1 vai me dar o elemento A1, não vai? Que é igual a quanto? A 4. Aí agora, ó, a segunda linha. Segunda linha. Y vezes 1 mais z vezes 1 vai dar que elemento? Segunda linha, primeira coluna, vai dar o elemento A2, 1. Vai ser igual a 36. E agora, vou pegar essa linha aqui e multiplicar pela segunda coluna. Y vezes 2 mais z vezes 1. Segunda linha, por segunda coluna, vai dar o elemento A2, 2. Já, gente? Organizando isso aí, 1 vezes 1, x vezes 1, x, y, 2z, beleza, gente? Aí o que é que eu faço? Observa uma coisa. Aqui em cima, só tem uma incógnita, não só? Eu já posso pegar esse 1 que está subtraindo, somando, passar subtraindo, igualar o valor x igual a 3. Essa daqui eu tenho um sistemazinho de segunda ordem, não tenho? Eu posso muito bem subtrair, né, gente? Multiplicar por menos 1, tem N formas de se encontrar. Observa essa. Eu vou pegar a parte de cima, a parte de baixo e subtrair da parte de cima, beleza? 2y menos y.
Y. Beleza? Z menos Z, 0. Desaparece. Não é interessante fazer isso? Porque se eu fizer isso, eu vou descobrir o valor de quem? De Y. Então, ó, eu vou dizer, ó, 2Y menos Y. 45 menos 36, 9. Encontrei o valor de Y. Se eu sei o valor de Y, eu substituo em qualquer equação dessa e encontro o valor de quem? De Z. Observa, é mais fácil essa daqui, ó. Se eu jogar 9 aqui, 9 vai passar para o outro lado subtraindo, não vai? 36 menos 9, 27. Beleza? Então eu tenho os valores de X, Y e Z. Mas a questão pediu para eu resolver os valores de X, Y, Z? Não. Ela pediu o quê? A soma dos elementos da matriz A. Quem são os elementos da matriz A? 1, X, Y, Z. É isso que ele quer. E, portanto, 1 mais X mais Y mais Z vai ser igual a quem? A 1, que aqui está. Quem é o valor de X que a gente encontrou? 3. O valor de Y? 9. E o valor de Z? 27. O que isso resulta em dizer? 40. Beleza, gente? Se treinar, fica fácil. Se não treinar, na hora da prova é um monstro. Vamos para a próxima. Questão 4. Calcule o valor de cada um dos seguintes determinantes. Determinantes, eu tenho que entender o que é determinante. Determinante é um valor numérico associado a uma matriz quadrada. Beleza? Eu só posso efetuar o valor do determinante se a matriz for quadrada. Uma matriz 2 por 3 não tem valor determinante. Certo? Toda matriz quadrada ela possui um valor numérico associado a ela, se dá o nome de determinante. Essa matriz de ordem 3 é a mais cobrada, certo? Que tem uma regra chamada regra de Sarri. E essa regra já tem outras iterações por ela. Tem gente que faz com um coraçãozinho, tem gente que bota em cima, bota embaixo, cada um cria uma relação. A regra, por si só, ela diz o quê? Que você pega as duas primeiras colunas e repete. Beleza? Essas duas primeiras colunas você repete. E aí, a gente sabe identificar diagonais principais e diagonais secundárias. A diagonal principal é aquela em que o elemento linha é igual ao elemento coluna. Então, ó, A1, 1, A2, 2, A3, 3, que é exatamente essa daqui para cá, ó. Certo? A diagonal secundária é aquela em que a soma dos elementos, ela gera sempre o n mais 1. Tipo, essa matriz é de ordem 3, esse elemento aqui é um elemento A31, não é, gente? 3 mais 1, 4. Esse elemento do meio aqui é o elemento A22, 2 mais 2, 4. Esse elemento aqui é um elemento, cadê? A13, 1 mais 3, 4. Beleza, gente? Essa é a identificação, para você saber quem é secundário e quem é primário. Joia? Aí o que é que a gente faz? A gente pega esses elementos e multiplica, ó. 3 vezes 2 vezes 0. Aí agora eu vou pegar esse daqui, ó. 2 vezes 5 vezes 1, 10. Você dá trabalho, viu, gente, para fazer? Eu prefiro 4 para falar. Nada não? Queria dizer o quê? Ó, aí ó, 1 vezes 1 vezes menos 1, menos 1, beleza, gente? Eu vou somar esses resultados, isso deu 9. Joia? A isso eu vou chamar de diagonal principal. Certo? É porque a diagonal principal e suas paralelas. Chamei isso de diagonal principal. Guardo esse resultado. Aí, novamente, o ideal no papel é que você use aquela estrutura de cima para achar o paralelo, para não ter que repetir. Para não ficar tão poluído, eu fiz isso aí. Joia? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a outra diagonal secundária. Então, 1 vezes 2 vezes 1, 2. Paralelamente, ó, 1 vezes 5 vezes menos 1, menos 15. 2 vezes 1 vezes 0, 0.
O resultado, menos 13. Feito isso, eu tenho que ir para a definição. A definição diz que vai ser diagonal principal menos a diagonal secundária. Professor, eu aprendi na minha escola que eu trocava os sinais. Do lugar de dar 2 ficava menos 2. Do lugar de dar menos 15 dava 15. Não foi? Porque o que acontece? Quando eu faço isso, quando eu faço menos, ele vai alterar o sinal da soma. Alterando o sinal da soma, ela altera todos os sinais. A gente, com preguiça de explicar que é dessa forma, a gente diz assim, troca o sinal da outra. Beleza? Mas na verdade a gente tem que ter consciência que essa troca de sinal ela se dá pela subtração entre os valores somados da diagonal principal e secundária. Já, gente? Aí encontro aqui quanto, gente? 22. Certo? Tranquilo? Vamos para a próxima. Essa eu vou mais rápido. Então, 7, 4, né, gente? Cuidado com o jogo de sinal. 10. Resultado, olha, já errei aqui, Na verdade, dá 21, né? Vamos lá. O outro. 14, 4, 0. 18. Então, na verdade, aqui vai dar a conta errada, né? No lugar de ser 17 menos 18, a gente vai ler 21 menos 18 igual a 3, né? Quem está vendo menos 1 aí está vendo errado. Né? Quanto é que tu está vendo ali? 3. Quando está vendo 17, está vendo 21. Não dá? Antes de colocar isso só relembrando, antes de colocar isso eu faço uma revisãozinha e jogo lá, tá? Então vocês vão ter esse acesso a todos os valores corretos. Aquele sistemazinho que a gente resolveu foi uma consequência de matrizes. Mas aqui eu estou propriamente em sistema, certo? Um dos calos da matemática é você interpretar. É você ter o domínio de pegar aquilo que está dito e transformar aquilo numa equação matemática. Esse é o calo. Certo, gente? Esse é o calo. Por que é o calo? Porque a gente não sabe ler. Mas a gente que eu falo não é só vocês não, é a gente mesmo. A gente tem uma preocupação muito grande em aprender isso e aquilo outro, mas não temos leitura. Então quem não tem leitura, infelizmente, tem uma dificuldade imensa eu tenho uma dificuldade imensa de ler alguma coisa que não seja científica. Vamos lá. Suponha que, como gerente do departamento de finanças de uma autarquia, você pretende investir R$12.000, colocando algum dinheiro em investimento de baixo risco, com pretenso ganho de 10% ao ano. Também pretende aplicar o restante do dinheiro em investimento de alto risco. Se você notar, essa questão também está no material de vocês e eu fiz uma correção. Porque o que acontece? Lá eles iam aplicar outra parte, beleza? Mas ele não disse, claro, que essa outra parte complementava todo o dinheiro que tinha. Certo? Eu só posso dizer que essas duas aplicações somadas dá todo o meu valor se eu usar aquela expressão restante. Eu usei uma parte aqui e o restante ali. Mas se eu uso uma parte aqui e outra parte aqui, ninguém me garante que essa outra parte totaliza o tudo. Certo, gente? Eu fiz essa modificaçãozinha lá no texto. Aí, vamos lá. Com essas informações, quanto deve ser investido em cada tipo de aplicação para que possa ganhar 1.500 no ano? A gente tem que lembrar do semestre passado da gente, matemática financeira. Quando eu digo assim, 10% de uma quantia, é o mesmo que multiplicar 0,10 vezes essa quantia. Concorda comigo? Vocês estão tendo acesso à prova calculadora, não estão? Foi permitido o uso da calculadora, né? Aí o que é que acontece? Não tem o que fazer, é multiplicar 0,10 vezes a quantia. Por que a gente pensa nesse auxílio da calculadora? Porque o mercado, você na hora que estiver trabalhando, exercendo sua função, você vai ter esse componente ao seu lado.
A Sociedade Brasileira de Matemática é revoltada com isso. Como é que no mercado de trabalho a calculadora é possível e dentro da sala de aula é uma coisa ilícita? Como é que você pode vender um negócio desse? Você ensina a matemática que o cara não sabe usar uma calculadora. Então, porta é lícito, dentro é lícito. Isso é uma incoerência absurda que a gente trabalha, certo, gente? Alguns defendem por causa do enferrujar a mente, o uso. Mas, para que você ter uma mente brilhante lá fora se você não vai usar? Eu mesmo faço contas rápido demais. Eu tenho essa facilidade. Eu treinei isso. Eu não podia ver uma placa de carro na minha frente que eu fazia aquele nó fora. É incrível. Pronto. Então isso o que é que acontece? Faz. Mas quando eu vou fazer uma planilha Excel, gerar uma planilha Excel, eu não faço conta de cabeça. Eu executo a fórmula lá no Excel. Então o que é que acontece? Tem que ter um paralelo. Nem só calculadora, nem só sem calculadora. Certo, gente? Então o que é que acontece? Aqui ele disse que pegou 12 mil. Mas eu vou dizer, sabe o que? Que uma parte que eu apliquei a taxa de 10% com baixo risco e a parte que eu apliquei a 20% com alto risco é igual a 12 mil. Concorda comigo? Eles vão complementar esses 12 mil. Mas ele disse lá embaixo que eu investi nas duas aplicações e passei a ter um ganho de quanto? De 1.500. Então aquilo que eu ganhei no investimento de baixo risco, somado aquilo que eu ganhei com o investimento de alto risco, soma 1.500. Beleza? Mas qual é a taxa que eu tenho de baixo risco? 10%. Então eu vou ter que multiplicar 10% vezes a quantia que eu apliquei de baixo risco, que eu estou chamando de X. 10% vezes X eu posso escrever como sendo 0,10 de X. Certo, gente? Analogamente, 0,20 de Y, a quantia. Não gosto de trabalhar com decimais. Uma vez em sala de aula eu disse assim, professor, a gente não sabe trabalhar com decimais. A aluna disse, só se for o senhor. Eu sei. O que é que a gente faz? Vamos se livrar desse decimal? Lembra quando eu fiz uma questãozinha hoje ali, quando o pessoal ainda não tinha chegado, eu fiquei tirando algumas dúvidas, algumas perguntas. Eu disse que nada a gente podia modificar, mas a gente podia reescrever. Eu podia multiplicar por 2, dividir por 2, somar 2, subtrair 2, não foi isso? Então toda equação, tipo, 10 é igual a 10. Se eu multiplico o primeiro membro por 3, ele fica 30, não fica? Eu tenho que multiplicar o segundo membro também por 3, para ficar 30 igual a 30. Concorda comigo? Então, numa expressão dessa, eu posso fazer modelagens para ela ficar do jeito que eu quero. Eu quero tirar as vírgulas. Se eu multiplicar aquilo ali, por 10, se eu multiplicar por 10, quanto é que fica aquilo ali? Multiplicar I por 10, 10 vezes isso, dá quanto? Dá 1, não dá? 10 vezes isso, dá quanto? 2. 10 vezes isso, dá quanto? 15 mil. Eu não alterei nada. Não multipliquei tanto o primeiro como o segundo. Aí, olha o que passa a ser visto. Um sistema muito mais fácil de ser trabalhado. Concorda? Se você observar, eu vou fazer a relação do de baixo menos o de cima. Sempre eu faço aquilo que tiver maior para o menor, para o resultado não dar negativo. Então, x menos x, cancela, não cancela? 2y menos y. Y. 15 menos 12, 3. Encontrei o valor de y. Se eu tenho o valor de y, eu substituo aonde eu queira. Ou seja, na de cima é mais fácil, né? O valor de x é quanto? O que é que ele quer? Quanto deve ser investido em cada tipo de aplicação? Na aplicação de alto risco, 3 mil. No investimento de baixo risco, 9 mil. Eu até esses valores eu tive cuidado de fazer, porque quando a gente está escrevendo matemática, a gente tem que ter algumas noções.
Tu já imaginaste se o valor de baixo risco fosse maior do que o de alto risco? Era como se você estivesse arriscando demais. Né, gente? Ou seja, ele foi cauteloso. Ele botou a maior quantidade naquilo que ele tinha pouco risco e pegou uma parte daquele dinheiro e arriscou. Certo? Isso vocês não vão analisar. Isso vocês não vão analisar numa questão. Não é isso que eu quero não. Mas entenda a minha preocupação ao final fazer esse comentário. Para saber se você tem uma quantia para investir, você tem que ser cauteloso com essa quantia. Certo? Eu tenho um sistema de 3 aí, ok? Eu vou pegar essas duas de baixo aqui. Certo? Presta atenção. Se eu somar essas duas aqui, eu encontro um valor. Certo? Eu posso muito bem pegar essa daqui e dizer que Z é igual a 2x menos y mais 3. E aqui embaixo eu posso dizer que Z é igual, aqui não está negativo, eu vou alterar todos os valores que era para ser. Aqui não é 4, vai ficar menos 4. Aqui ia passar para cá. Deixa eu fazer aqui. Presta atenção. Vou deixar esse aqui fixo. Então vai ficar como? Z igual a menos 2x mais y mais 3. Z, vou passar esse cara daqui para lá. Então vai ficar 3x mais 2y menos 4. Beleza, gente? Você já atribui um valor de Z e você pode substituir nas equações para transformar aquilo que era 3 em 2. Bom, professor, nessa primeira equação não vai ficar menos 3, não? Aqui? É. Imagina que eu estou levando tudo para o lado de lá. Entendi. E esse aqui, imagina que eu levei esse para lá e trouxe esse para cá. É. Legal? Se você fizesse isso, vamos somar, certo? Você ia ficar com 5x mais y igual a 7. Certo? São esses gargalos aqui que me dão a noção de um negócio chamado escalonamento. Certo? E às vezes a gente acha que é muito fora da realidade, mas é muito simples se você treinar. Porque é um cálculo pequeno demais. Então preste atenção em uma coisa. Quando eu tenho um sistemazinho desse, qual é o objetivo? É cancelar o x da segunda, cancelar o x da terceira e cancelar o y da terceira. Aí o que é que eu passo a ter? Só em função de z, pego o valor de z, jogo aqui, acho quem? Y, jogo aqui y e z e acho quem? X. Então essa é a ideia do escalonamento. E não tem nada demais. Observe uma coisa. A gente tem lá, ó, x mais 2y mais 3z igual a 14. Beleza? Eu quero pegar e jogar fora isso aqui, não quero? Para que eu possa jogar fora isso aqui, eu tenho que ter um valor oposto ao valor que lá está. Eu não tenho meu x, eu quero um menos 2x para jogar aquele cara fora. Lembra que as equações elas são proporcionais? Se eu posso multiplicar um lado, eu multiplico o outro igualmente e só estou reescrevendo? Não é isso? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui, pegar esse valor que é intuitivo e somar isso aqui. Como assim, professor? X vezes menos 2. Obrigado. Menos 2x. Somado a 2x. Zero. Certo? Aí, ó. Menos 2y multiplicado por menos 2. Somado a menos 1, menos 5. Certo? Vamos lá. 3z
multiplicado por menos 2, menos 6. Menos 6 mais 1. 14 vezes menos 2, menos 28. Mais 3. Certo? Continuando. Vou pensar agora no número para esse cara desaparecer. Ele não tem que ser o oposto? Esse número agora vai passar a ser, ó, menos 3. Que eu vou somar com isso. Então, ó, x vezes menos 3, menos 3x. Somado a 3x. 2y multiplicado por menos 3, menos 6. Menos 6 mais 2, menos 4. Certo? 3 vezes menos 3, menos 9. Menos 9, menos 1. 14 vezes menos 3, menos 42. Menos 42 mais 4. Certo a conta? 30, 42 mais 4, 38. Certo, gente? Tranquilo? Meu objetivo primeiro já foi feito, que era pagar quem? O X. Agora, só uma coisa. Toda vez que eu puder ordenar isso aí, reescrever e deixar isso de forma mais simples, é o ideal. Esses cabos aqui está tudo negativo. Eu mesmo não sei trabalhar com número negativo. Prefiro trabalhar com número positivo. Então, ó, por favor, diga só você não. Ó, x mais 2y mais 3 igual a 14. Esses caras aqui estão todos negativos, não estão? E tem um fator ainda, eles estão todos multiplicados por menos 5. Concorda? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses caras, ó, e dividir por menos 5. Então, menos 5 dividido por menos 5. Menos 5 dividido por menos 5. Menos 25 dividido por menos 5. Olha que coisa diferente. Fica palpável. Agora, esses caras aqui estão todos negativos também, ó, e podem ser divisíveis por quanto? Por 2, não podem? Por menos 2 para facilitar. Então esse cara vai ser 2y mais 5z igual a quem? 19. Né? 38, 19. Beleza? Tranquilo isso? Primeiro objetivo já alcançado. Qual é o segundo objetivo? Cancelar y na terceira. Para cancelar y na terceira, o que é que a gente faz? Agora a gente vai pegar essa equação e multiplicar pelo oposto disso aqui. Menos 2. Então, ó, passo a ter, só paciência porque tem que viver reescrevendo. Vamos lá. Y vezes menos 2, menos 2y, mais y, 0. Já, gente? Z vezes menos 2, menos 2z, não é isso? Mais 5, mais 3 vezes. 5 vezes menos 2, menos 10. Mais 19, 9. Está vendo que eu alcancei meu objetivo? Aí olha como ficou fácil. Z vale quanto? Se eu pegar Z e substituir aqui, Y vale quanto? Se eu pegar Y2 e Z3 aqui, ó, 3 vezes 3, 9. Beleza, gente? 2 vezes 2, 14. 4. 4 com 9, 13. X vale quanto? Certo, gente? Então é só isso que a gente tem que fazer. Ó, pra cá. Acho que eu fiz isso lá. Ó, tentei fazer aquilo ali que eu fiz no quadro lá. Ó lá.
multipliquei por menos 2, então zerou aqui, ó. Menos 4, com menos 1, menos 5, beleza, gente? 3 vezes menos 2, menos 6, mais 1, menos 5, 14 menos 28, mais 3, menos 25. Legal? Mesma coisa que eu fiz lá, sendo que aqui vai te dar a condição de tu estudar bem direitinho. Aí agora a necessidade, eu tenho que pegar e multiplicar por quem? Por menos 3 agora. Isso aqui esse valor já tinha. X vezes menos 3 com menos 3, 0. 2, menos 6, com mais 2, menos 4. Menos 9, com menos 1, menos 10. Beleza? Foi o que eu fiz. Dividi por menos 5 com menos 2. X, repeti, organizei. E agora o que é que eu vou fazer? Pegar essa daqui e multiplicar por menos 2 para somar com essa. Aí a gente tem aquilo que a gente acabou de visualizar lá, gente. Fez no quadro, os valores de X e de Z. E qualquer dúvida, esse material vai estar lá, qualquer dúvida que aparecer pontual, gente, mensagem, tá? Essas 2 semanas elas são cruciais para quem tem um bom trabalho. Vai? Vamos lá. Aqui eu acho que muita gente começa a perder os cabelos, né? Quando vê só o nome limite e derivado. Isso aí já assusta bastante, né, gente? Mas isso, gente, eu acho que é um dos assuntos mais fáceis que tem dentro da matemática. Ela é um assunto que vira mecânico. É muito mais difícil você pegar um textozinho daquele e transformar numa equação do que resolver isso aí. Depois que resolver uma boa quantidade, não tem cristão no mundo que é. É muito mecânico, é muito repetitivo. A única coisa que vai mudar, não tem um 49, que é 7 ao quadrado? Vai aparecer um 25, que é 5 ao quadrado. Vai aparecer um 9, que é 3 ao quadrado. Certo? Se eu souber os quadrados perfeitos, a coisa fica engessada. Mas vamos lá. Só a título de informação. Toda equação de segundo grau, do tipo ax2 mais bx mais c, é um polinômio de grau 2. Esse cara aqui, ele tem uma formulazinha, chama-se fórmula reduzida. É a que multiplica x menos x', em que x' é uma de suas raízes, que multiplica x menos x duas linhas, em que x duas linhas é a outra raiz. Certo? Então, qual é a equação que está ali embaixo? X ao quadrado mais x menos 30. Eu posso resolver isso aqui por básica. Equação de segundo grau, b ao quadrado, mas tem um joguetezinho que a gente usa muito isso. 2 números que somados dá o oposto aqui. No caso, 2 números que somados dá menos 1. E que o produto dá menos 30. Aí eu posso subentender que as raízes são menos 6 e 5. Porque menos 6 somado a 5 dá menos 1. Menos 6 multiplicado por 5 dá menos 30. Mas o que eu quero que vocês façam é delta mesmo. Certo? Acha delta, acha 1 e acha 2. Então as raízes disso aqui, isso aqui poderia ser escrito como 1, tá, gente? Ó, 1 que multiplica x menos uma das raízes é 5. X menos a outra raiz é menos 6. Beleza, gente? Olha o que eu vou precisar. Some. 5 mais menos 6 dá menos 1. Aí é o oposto de B. Certo? Ó, vamos lá. Quem seria delta? Quem seria delta? 1 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta seria 121. Beleza? Aí quem seria x? X seria menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2. Menos 1 mais 11, 10, dividido por 2. Menos 1, menos 11 dá menos 12, dividido por 2, menos 6. Certo? Vamos lá. Aqui está a diferença de quadrados, não está? Olha como eu vou escrever, ó. A menos b que multiplicar mais b. E embaixo, ó aquilo lá no quadro, ó. 1 é um elemento neutro, então ele não precisa aparecer na multiplicação. Então vai ficar x menos 5. Lembra que tem um jogo de sinal ali, menos com menos? Mais, ó. Aí o que é que eu posso fazer?
esse x menos 5, esse x menos 5 eu posso cancelar, não posso? Então eu posso dizer que o limite fica de x mais 5, x mais 6. Tirei todo o problema. Basta o quê? Substituir. Então como é que vai ficar isso aqui? 5 mais 5, 10, sobre 5 mais 6, 11. Certo, gente? Souber fatorar, sabe o limite. Certo? Se não souber fatorar, não sabe o limite. Bem, bola. Gente, eu fiz uma questão para vocês hoje que tinha radical. Certo? Toda vida que parte do radical, a gente chama isso de conjugado. Multiplicar pelo termo, trocando apenas quem? O sinal intermediário. Ou seja, aqui não está menos, né? Raiz de 3 menos 3. O conjugado disso seria raiz de x mais 3. Aí o que foi que eu fiz? Eu multipliquei em cima e embaixo por isso? Não. E por que o senhor não multiplicou, professor? Se eu tivesse multiplicado, daria errado? Não. O que foi que eu imaginei? Olha uma coisa aqui embaixo. Eu tentei verificar que isso aqui embaixo era algo parecido com isso aqui em cima. Eu visualizei que x poderia ser reescrito como sendo raiz de x ao quadrado, não é verdade? E ó, o 9, eu não podia representar isso aqui como sendo 3 ao quadrado. Então, repeti a parte superior e a parte de baixo eu tentei dar uma cara nova. Ó. Raiz de x ao quadrado, que é x, e 3 ao quadrado, que é 9. Beleza, gente? Aí apareceu aqui uma diferença de quadrados, não apareceu? Que eu posso reescrever como sendo o produto da soma pela diferença. Aí, ó, produto da soma pela diferença, da diferença pela soma, tanto faz. Mas aqui o que é que eu consigo com isso? Eu consigo cancelar. Se eu consigo cancelar, fica 1 em cima e embaixo, raiz de x mais 3. Substituindo. Ó, aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V da conta, viu, gente? Porque esse x é 9, ó. Né? X é 9. Na letra A era assim, que é? Na letra A era assim, né? Ó, isso aqui é 9. Então, raiz de 9, 3. 3 mais 3, 6. Certo, gente? Vamos para a letra C. Isso aqui está mais fácil, não está? O que é que a gente vai fazer lá em cima? Muito bem. Isso. Vai fatorar. Ali está uma diferença de quadrados, não está? A gente vai escrever a soma pela diferença. Né? Porque aquele 1 ele pode ser escrito como 1 ao quadrado. Então, na verdade, aqui ele vai ficar de forma. X mais 1 que multiplica x menos 1 sobre x menos 1. Cancelando, fica quem, gente? Substituindo o valor. Legal? Eu não sou imbecil ao ponto de botar na prova aquilo que é pior. Eu sou imbecil ao ponto de não fazer outras coisas, mas isso não. Entendam isso, gente. Estudem. Sabe qual é uma besteira do aluno? Pega uma questão difícil e desistir. Pega as questões mais fáceis e saibam fazer. No mínimo, você vai chegar numa médio, de grau médio, uma base, para tentar fazer. Senão você não faz. Deixa de olho grande, lê a primeira página, não vai logo para a quinta não. É o que acontece na maioria das provas. Minhas provas, eu acho que estou fazendo fácil demais, e os alunos achando que eu estou fazendo difícil demais. Eu estou achando que eu estou fazendo fácil demais, que eu estou botando de médio para fácil, e o aluno achando difícil demais porque não estudou nem o médio, nem o fácil. Esse é o nosso problema, principalmente presencial, gente. Que presencial a gente ainda tem um feedback da testa do aluno para a gente saber se ele está entendendo ou não está entendendo. Entendeu? Aí a gente vai e faz essa prova, achando que está ajudando. Quando a gente vai ver a nota, é um desastre. E a gente fica se policiando. Certo, gente? Mas graças a Deus a gente tem um alto índice de aprovação na matemática. Tanto matemática 1 como matemática 2, a gente tem um alto índice de aprovação. Isso é uma verdade, não estou mentindo não. Pode perguntar ao professor Macedo,
E aí está garantido para vocês. Presencial aqui comigo só não passa quem não presta. Porque eu tenho uma nota qualitativa de presença, nem se o cara estiver olhando para mim parado, eu acho que ele passa. Agora também se ele perder uma aula, professor. Certo, gente? Vamos estudar? Limite do infinito. Esse é que é fácil mesmo. Certo? Esse que está cagando também. Esse é fácil demais. Eu olhar dali para ali, eu já vi que um dá zero e que o do outro dá zero também. Não dá infinito, o de baixo é infinito. Por quê, professor? Porque a gente só basta olhar ali, gente, por de grau maior. Quem é o grau maior em cima? Na letra A? 3. Quem é o de baixo? 4. O grau maior está onde? De baixo. Se a gente cancelar, aquilo ali vai ficar 1 sobre x, beleza? A gente tem a nossa curva hiperbólica. O que é que acontece? Se esse x for muito grande, essa curva ela vai se aproximar do eixo x, não vai? Ou seja, o y se aproxima de quem? De zero. Imagina mais ou menos isso. Eu te dou 10 reais, assim. Aí você sai satisfeitíssima. Se eu der 10 reais a ela, ela vai ficar satisfeita. Mas se eu der 10 reais às duas, já não é esse dinheiro todo. Se eu der 10 reais a essa fila, se eu der 10 reais a esse lado, tá vendo? Já não quer, né? Não quer por quê? Muito pouco, né? E se eu pegar esse 10 reais e der para toda a sala? Por quê? Menos ainda. Concorda comigo? Então, quando eu tenho uma fração e essa fração aqui ela cresce, a tendência é que isso se anule. Beleza, gente? Então, o que eu digo? Que o limite de 1 sobre x, quando x tende ao infinito, é zero. Isso é lógico. Precisa não pensar, precisa ser um matemático para entender isso. Não é não? O que é que acontece? Então, toda vida que a potência de baixo tiver maior, vai para zero. Então, lá, a potência de baixo não está 4, e a de cima não é 3, a potência é maior, vai sobrar 1 sobre x, não vai? Se eu cancelar. O x vai tender a infinito, a minha expressão vai tender a quem? A nada. Beleza? Se por acaso eu tiver algo desse tipo aqui, só um x, se eu der 10 reais a ela, ela vai ficar satisfeita, não vai? Se eu der 100, 1000, ou a satisfação dela vai aumentando, não vai, gente? Ao ponto que eu vou aumentando o valor dado a ela. Quanto maior for o valor dado a ela, maior será o quê? A satisfação dela. Concorda comigo? Então, o que é que acontece? Quando eu tiver algo desse tipo e aumentar demais, essa satisfação também vai aumentar demais. Então, ela tende para infinito. Então, se a potência de cima for maior, ela tende para infinito. Se a potência de baixo for maior, ela tende a zero. Se as potências são iguais, elas não vão se cancelar, vai dar uma constante. Certo? Ó, como é que a gente ensina isso sem ser daquele jeito? Colocando o termo de mau grau em evidência. Eu botei o termo de mau grau em evidência. Aí eu vou fatorar. x3 dividido por x4, dá x. Ó. Não dá? x2 dividido por x4, dá 1 sobre x2, não dá? 6x dividido por x4 dá 6, x4 menos 1 dá x3. Ó. Por que você faz isso, professor? Porque, preste atenção, a gente aprendeu lá na hiperbólica que a função 1 sobre x, quando x tende a... vai para quem? Para zero, não vai, gente? E o que é que acontece? Todos esses resultados aqui, ó, eu vou cancelar, ó. Vou cancelar esse x4 com esse x4.
Ó, x4 com x4 cancelei, beleza? Aí em cima, o que foi que sobrou? 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0 em cima e sobrou o que embaixo? 1. Quem é 0 sobre 1? 0. Beleza, gente? Isso, se você tiver aquele entendimento lá que eu fiz, ao olhar para o início, você já sabe dizer. Na letra B, o grau de cima é maior que o grau de baixo, não é, gente? O resultado vai para onde? Para infinito. Certo? Então vamos lá, letra B. Cancelei aqui, ó, x4 com x4, sobrou isso, ó. Eu falei para vocês que quando o grau for menor, o de cima for menor que o de baixo, vai para 0. Quando o de cima for maior que o de baixo, ele vai para infinito. Não foi? E quando eles são iguais? Que é essa situação aqui agora, que dá uma constante. Ó. Observa. Está vendo que aqui tem 3 e aqui tem 2? O resultado é 3 meios. Sempre o resultado vai ser a razão dos coeficientes de maior grau. Olha por quê. Vamos botar aqui o x4 em evidência. Botei x4 em evidência. 3x4 dividido por x4, 3. x3 dividido por x4, aqui dá 1 sobre x. 4x dividido por x4 dá 4 sobre x a terceira. 2x4 dividido por x4 dá 2. 1 dividido por x4 dá isso. Esse cara aqui eu cancelo. Eu corto. Aí o que é que vai acontecer? Esse cara aqui vai tender a 0. Esse cara aqui, ó, vai tender a 0. Esse cara aqui vai tender o quê? A 0. Esse cara aqui a 0. 0 mais 3 dividido por 0 mais 2. Então, ó, só um resumindo. Quando ele tende a infinito, eu vou observar a potência de maior grau, que é o termo dominante. Se esse maior grau for no numerador, infinito é a resposta. Se o maior grau for no denominador, 0 é a resposta. Se o grau for igual, é o coeficiente dos termos, é a razão entre o coeficiente do termo de maior grau. Beleza, gente? Quando eu for passar o vídeo, eu vou bater nessa tecla que eu bati novamente hoje, tá? Com mais atividades. Continuidade de uma função. Definição. Gente, presta atenção uma coisa. Uma função é contínua se o limite de f com x tendendo a um x0 pela direita foi igual ao limite de f com x0 tendendo à esquerda, e esse valor foi igual ao valor de f de x0. Definição. Observa uma coisa. Eu tenho uma função desse tipo aqui. Se você observar, se eu for me aproximando pela esquerda, a tendência é que essa função ela se aproxime desse y aqui. Beleza? Se eu for me aproximando pela direita, essa função ela também se aproxima disso aqui. Porém, ela não é contínua, porque o ponto, o f de x2, ó, de x0, ela está diferente. É necessário que a função seja contínua, que aconteça isso. Que os valores se aproximem para o mesmo ponto. Haja o quê? Uma convergência. Se você observar, tem funções que é assim. Essa função aqui, ela não é contínua. De forma vulgar, eu posso dizer que uma função é contínua se eu, ao escrever o gráfico, eu não tiro o lápis do papel. Aqui, ó. Não é contínua. Beleza, gente? Então, para ser contínua, não está dizendo. Ela tem que ser. Então, toda função que é dada a gente, para a gente analisar se ela é contínua, elas são funções condicionais. São funções que apresentam mais de uma lei de formação. Olha aquilo lá. Está vendo que ela abre chaves,
e dá uma condição para x de uma forma e x do outro, beleza? Toda vida que eu pegar isso aí, o que é que eu tenho que achar? Eu tenho que achar os valores do limite à direita, o limite à esquerda e o valor de f de x. Se todos os três são iguais, existe o limite e é contínuo. Se os valores não são iguais, se isso aqui aconteceu, a função não é contínua. Por quê? Nem limite existe. Certo, gente? Vamos para cá. Olha lá, o que é que eu vou fazer? Onde tem x, substituir quem, gente? Menos 2. Agora, por que, professor, o limite à direita tu usasse o de cima e não usasse o de baixo? O que foi que eu disse? À direita, gente, é que eu estou, não é porque são valores positivos não, tá? É porque são valores maiores daquele valor. O valor à direita, o 5 está à direita do 2, o 5 é maior do que o 2. Certo? Então são valores que a gente está se aproximando pela direita. Então o valor que eu estou me aproximando à direita é os valores maiores do que menos 2, concorda comigo? Então, ó, por isso que eu usei essa expressão. Então eu teria, ó, menos 6 mais 2, quanto? Menos 4. Agora eu vou achar o valor à esquerda. O valor à esquerda quem vai descrever é quem? É isso aqui, ó. Então, ó, ao substituir menos 2 vezes menos 2 deu quanto? 4. Essa função é contínua? Não. Essa função nem tem limite existindo. Uma vez que o limite à esquerda é diferente do limite o quê, gente? À direita. Então eu já posso afirmar que a letra A não é contínua, pois o limite à direita é diferente do limite à esquerda. Certo? Engraçado que o aluno faz tudo isso e no final tem rejeição para escrever o porquê que ela não é contínua. Deixa todo feito lá, mas preso matematicamente. Vamos lá. O outro. 2. Gente, nessa situação aqui em particular, tá vendo que aqui é diferente? Se aqui é diferente, ele está jogando a função tanto para a esquerda como para a direita, concorda? Dizer que ele é diferente, ele está dizendo que ele é maior e que ele é menor. Obrigatoriamente o limite existe nesse caso. Por quê? Porque o limite à direita e o limite à esquerda, eles são definidos pela mesma relação. Então, obrigatoriamente, eles serão o quê? Iguais. Basta verificar apenas se a função é contínua. Vamos lá. X menos 2, x menos 3. Cancelando aqui, vai ficar o quê? Menos 3. Substituindo 2, vai ficar quanto? Menos 1. Beleza? Agora, o que é que eu tenho que fazer? Achar o valor de quem? De f de 2. F de 2 vai ser quem, gente? 4 vezes 2 menos 9. Deu igual? Deu? Então, a função é o quê? Contínua. Então, ó, já que o limite à direita é igual ao limite à esquerda e é igual a f2, então f é contínua no ponto x igual a 2. Certo, gente? Derivado, bem rapidinho. Não desce? Não desce? Vamos lá. Como é que vai ficar derivado isso aqui? Tem que correr agora, senão apanha. 9x ao quadrado menos 6x mais 1. Beleza? Tranquilo isso? Lembraram que a gente fez essa revisãozinha. A potência desce multiplicando e perde uma potência. Então aqui quando eu tinha 3x3, 3x3, 3 vezes 3 deu 9, e o 3 passou a ser 2, diminuindo a potência. 2 vezes menos 3, menos 6, estava ao quadrado, passou a ser 1. E ó, a derivada de kx é k. Joia? 2. Produto, né? Como é que a gente vai fazer a regra? Deriva a primeira, multiplica pela segunda, mais, repete a primeira, multiplica pela derivada da segunda. Vamos lá. 2x menos 2, repetir, vamos derivar isso aqui agora. 15x2 mais 1. E agora vamos fazer o produto distributivo. 2 vezes 5, 10, x à quarta, 2x2, menos 10x3, menos 2x, 15x à quarta, x ao quadrado, menos 30x à terceira, menos 2x. Certo, gente? Ó, vamos organizar
x à quarta com x à quarta, 25. X à terceira com x à terceira, menos 40. Ó. X ao quadrado com x ao quadrado, mais 3. Ó. X com x, menos 4. Joia, gente? Tranquilo? Só treinar. Quociente. Como é o quociente? Alguém lembra da fórmula? Obrigado. Deriva a primeira, multiplica pela segunda, menos, repete a primeira, multiplica pela derivada do segundo, sobre denominador ao quadrado. Certo? É feio. É feio. Mas tem outro jeito. Eu também não sou caseiro. Ó. E nem trabalho na casada. Se não tivesse um revólver perto de mim, eu não passo tudo. Ó. Deriva a primeira, vamos lá. 6x2 mais 1, repete a segunda. Menos, repete a primeira e deriva a segunda. 8x. Sobre o de baixo ao quadrado. Em cima, o produto distributivo. 24x4, 42 negativo x2. X ao quadrado, menos 7. 2x, 3 vezes 8x dá 16x à quarta, menos. X vezes 8x, menos 8x. Embaixo, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Em cima a gente fez os cálculos. Agora, 4 ao quadrado, 16. Quando eu tenho potência entre parênteses, é o produto entre elas. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. Isso aqui vai dar 16x à quarta. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 4, quanto é que dá? 56. 56x ao quadrado, mais 49. Certo? Você olhando assim, talvez você não acompanhe. Mas se você for para o lápis e fizer bem direitinho, passo a passo, com esse aí como auxílio, você vai entender bem direitinho, tá? O ideal disso, gente, era que na próxima vez a gente vai fazer diferente, se por acaso houver outra vez. É porque vocês vão passar todos, né? Graças a Deus. Isso a gente vai fazer para os novatos. Eu vou fazer diferente. Eu vou propor a professora Alice que no primeiro horário eu faço a aula. No segundo horário, vocês ficam exercitando. Para que eu volte pós-almoço para tirar a dúvida. Porque aí o que é que acontece? A gente fecha. Certo, gente? Vamos embora. Isso daqui chama-se regra da cadeia, ou função composta. Certo? Como é que se dá essa derivada? A gente deriva a função toda para depois derivar de dentro. Então, na verdade, está vendo aquele 4zinho lá em cima? É como se essa função aqui fosse um A elevado a 4. Como é que fica um A elevado a 4? Não fica A, 4A terceira? Eu faço isso. Ou seja, deriva a parte de fora, certo? Esse 4 desce aqui fica a terceira, e eu repito a parte de dentro. Certo? Porém, eu tenho que multiplicar, certo, gente? Pela parte interna, a derivada da interna. Então, quem é a derivada da parte interna? Cadê o mouse? Ó, 15x à quarta, menos quem, gente? 2x. E outra coisa, para aqui, porque você não sabe achar o trinômio aqui, ó. O máximo que você pode fazer é pegar esse 4 que aqui está fora e multiplicar por esse termo composto que não tem potência. Porque você sabe tirar o cubo? Cubo da diferença? Até sabe. Mas se eu pedir a potência 4, a potência 5, a potência 6, você não sabe mais. Então o que é que se diz? Deixa parado do jeito que está aqui e pega esse 4 e multiplica por lá. Ó. Eu não nem multipliquei. 4 vezes 15, 60. 4 vezes menos 2, menos 8. Certo, gente? Obrigadão e veja bem.